E olha só, Brasil, notícia urgente: ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de saída, podendo renunciar a qualquer momento. Notícia que temos para mostrar aqui, nós vamos trazer as provas, as fontes, você vai entender tudo aqui, porque realmente parece que alguns já entenderam ali que a corda já arrebentou para o lado do judiciário e nos próximos meses, se não na próxima eleição, a coisa vai ficar muito feia para os ministros do STF, principalmente depois da chegada de Donald Trump nos Estados Unidos. Você vai entender isso aqui agora. Acabou de sair essa notícia aqui que o Barroso pode sim estar de saída e vai abandonar o barco. Olha só, pessoal, e isso é um grande sinal para a democracia brasileira voltar à normalidade. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E outra coisa também, tem uma pessoa ali em Brasília forte que acaba de mudar de ideia e isso vai beneficiar e muito Jair Bolsonaro. Nós vamos mostrar também logo em seguida. Hugo Mota vira casaca, pessoal, e agora o STF está sem saída porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Preste atenção nesse vídeo que temos para trazer aqui agora. Já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para ver outros vídeos como esse, porque o clima está tenso mesmo em Brasília. Vamos ver agora a primeira matéria com Ancapso, ali o jurista, advogado do Ancapso, que vai mostrar para nós aqui sobre a saída de Barroso. Será que finalmente o povo brasileiro vai ter uma notícia boa? Preste atenção. E nós podemos ter agora o primeiro pedido de pinico no STF, hein? Aparentemente, o Barroso está querendo pedir renúncia em setembro, depois que ele deixar a presidência do STF. Olha aí, é possível que seja esse mais um motivo para o Alexandre de Moraes estar querendo tanto correr com a condenação do Bolsonaro, porque o Barroso pode pedir pinico, e pode ser só um dos que estão querendo pedir pinico. É o que eu falo para vocês, qual que é o problema? Esse pessoal está começando a perceber o problema, o buraco que se meteu. A coisa só vai piorar daqui para frente, né? O Barroso é o atual presidente do STF, ele fica presidente do STF até setembro. E aí, segundo está dizendo aqui, isto é, o Planalto vê interesse de Barroso numa embaixada, então qual que é a troca que eles fariam? O Barroso pediria a renúncia. Com isso, o Lula ganharia o direito de indicar mais um ministro para o STF e, em troca, o Lula daria uma embaixada na Europa para o Barroso, né? Então, a maneira do Barroso sair aqui do Brasil, né? Ficar um pouquinho fora, né? Se livrar deste problema que vai se tornar aqui cada vez mais forte aqui no Brasil. Será que o Barroso perdeu o mané? Perdeu o mané, Barroso? É isso daí, cara. Eu acho que ele perdeu, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque o Barroso é dos mais ativos defensores do Alexandre de Moraes, não porque a democracia vive um momento perigoso no mundo, vive sim, por culpa de vocês, seus idiotas, que estão tirando o principal opositor das eleições de 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso é o autor da famosa frase "perdeu o mané", né? Que é uma frase que aqui no Rio de Janeiro os assaltantes falam quando estão te roubando, né? Perdeu, mané, perdeu, entrega aí, já perdeu já, né? É típica fala de assaltante. E o Barroso falou, curiosamente, escolheu essa frase exata, frases que assaltantes falam para as vítimas de um assalto, para responder aos bolsonaristas que estavam cobrando ele lá em Nova York sobre o resultado das eleições em 2022. Perdeu, mané. É exatamente como faria qualquer bandido que tenha roubado alguma coisa sua, falaria aqui no Rio de Janeiro. E o Barroso não pode alegar que ele não sabe porque ele é carioca, tá? Ele é aqui do Rio. Enfim, esse é o cara, né? E é um cara que tem defendido aí as pautas do Alexandre de Moraes, está nessa turma, está na turma do atraso do STF, né? E como eu estou falando para vocês, o grande problema que esse pessoal está enfrentando é o problema de que o pessoal está vendo que está ficando muita ponta solta dessa coisa do Alexandre de Moraes. Veja, eles achavam que destruir o Bolsonaro seria uma tarefa fácil, seria só fazer uma paradinha, acusar ele de importunar baleia, roubar mexerica, não sei o que lá, falsificar cartão de vacina e pronto, acabou o Bolsonaro. Ninguém mais vai querer gostar do Bolsonaro e coisa e tal, e acabou. E estão vendo que não vai ser esse o caso. E à medida que o Alexandre de Moraes fica mais desesperado para impor essa agenda de destruir o bolsonarismo a qualquer custo, mesmo que não tenha evidência nenhuma, mesmo que não tenha prova nenhuma, condenar o cara a qualquer
qualquer custo, mais ele começa a deixar ponta solta, começa a deixar rabo, e uma hora vai fechar uma porta no rabo desse aí do Alexandre de Moraes, e o pessoal sabe que vai dar merda nesse caso, vai dar merda para todo mundo, inclusive para o seu Barroso. E essa merda não vai acabar em setembro, isso vai continuar, depois de condenar o Bolsonaro, esse pessoal vai ter... O que vai acontecer? Eles vão condenar o Bolsonaro esperando que acabou o Bolsonaro. Ah, não, agora acabou o bolsonarismo. Condenamos o Bolsonaro, tá na cadeia, agora o bolsonarismo acabou. E o que vai acontecer? Não vai acabar o bolsonarismo. O Bolsonaro vai continuar comandando o país da cadeia, se for o caso. E aí, esse é o desespero desse pessoal. Já começa a faltar um monte de gente correr debaixo do Alexandre de Moraes. E o Barroso, aparentemente, é o covarde desse tipo, né? Foi corajoso para dizer perdeu o mané depois da eleição de 2022, mas agora parece, segundo está dizendo aqui, isto é, que ele tem interesse em sair. Isso é recente, aqui, dia 13/5. Curiosamente, o pessoal estava falando, no final do ano passado, aqui, ó, quem aposta na aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso após sua passagem pela presidência da corte pode tirar o cavalo da chuva. Aos 66 anos, ele segue muito motivado no tribunal. Então, ou seja, ano passado, em dezembro, ele disse que não vou sair não, que eu vou até o final, estou motivado e quero e coisa e tal, né? Só que em novembro do ano anterior, em 2023, ele revelou numa entrevista da Veja que chegou a pensar em abreviar sua passagem pelo Supremo. Desde então, o tema paira em conversas da comunidade jurídica, né? Mas no final das contas, segundo está dizendo essa reportagem aqui, que é de dezembro de 2024, ou seja, do final do ano passado, ele vai continuar até o final. Mas agora parece que ele mudou de ideia. Não, por quê? Porque o que está acontecendo, ele está vendo a coisa ficar feia, ele está vendo o que tinha em dezembro do ano passado. O Trump não tinha tomado posse ainda, não tínhamos as informações todas sobre as possíveis sanções do Trump à Suprema Corte Brasileira, não tínhamos ainda um monte dessas pontas soltas, algumas pontas soltas já tinham, tá? Já tinha lá a vaza-toga, já tinha saído e coisa e tal, mas há outras pontas soltas, né, como o desespero do Alexandre de Moraes para tentar tirar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, né? Esse monte de pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando por aí está começando a deixar o pessoal nervoso, né? Então, aparentemente, o Barroso resolveu pedir pinico. Olha só, isso pode ser uma notícia ruim ou pode ser uma notícia boa pra gente, tá? Primeira coisa, é uma notícia boa no sentido que mostra que o STF está incomodado, que a pressão política que a gente está fazendo está incomodando o STF, que realmente o pessoal lá não está no melhor dos seus ânimos, né? E lembra, ele saindo agora, qual que é a parte ruim disso? A parte ruim disso é que o Lula poderia indicar mais um juiz para a Suprema Corte ainda nesse governo dele. Agora, isso vai depender um pouco de como é que o pessoal jogar o jogo no Senado, porque do jeito que o Senado está chateado com o STF, do jeito que o Senado está brigado com o governo Lula, o Senado pode muito simplesmente bloquear a indicação. Não tem prazo para o Senado aprovar a indicação de um ministro do Lula. O Lula pode indicar, evidentemente, vamos supor, se o Barroso de fato pede renúncia agora em setembro desse ano, o Lula indica alguém e pode indicar logo em seguida, mas a pessoa tem que ser aprovada no Senado. Já estamos no final do ano, então pode ser que isso seja jogado para o ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição já vai ter uma pressão toda própria, que como eu falo para vocês, quanto mais perto chegar da eleição, mais a gente vai ver deputados e senadores correndo para o lado do Bolsonaro. Porque precisam de voto, e só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então vai ver um monte de gente, e o Bolsonaro pode cobrar isso, ó, segura, não aprova. Não aprova. Deixa cair o governo, entrar o próximo governo, ano que vem, 2027, escolhe o próximo. Aí olha que beleza que vai ser. Porque o Barroso não é dos 3 juízes que vão sair no próximo governo. Então eu falei para vocês, o próximo presidente vai nomear 3 juízes. Aqui, ó. O Fux, que sai em 2028, a Carmen Lúcia, que sai em 2029, e o Gilmar Mendes em 2030. Então o próximo governo nomeia 3 juízes, é aquilo que eu falei para vocês, a gente já pode chegar quase na maioria, porque já temos o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nomeando mais 3, ficamos com 5. Ainda fica 6-5. Mas se tiver mais um ministro para o próximo governo nomear, pode ser que seja um ministro que ajude, né? Pode ser que seja um ministro de direita, e aí você já tem 6-5 para o nosso lado, já começa a reverter a coisa toda. Não precisa nem de impeachment de ministro do STF. Já se resolve tudo no Senado, simplesmente segurando a indicação do próximo ministro para o STF. É uma coisa perfeitamente razoável do Senado combinar com o Lula e com o STF. Olha só, o negócio é o seguinte, tem muita pressão na base para fazer impeachment de ministro do Supremo. Se o próximo presidente for de direita,
o pessoal vai querer fazer impeachment de ministro, porque isso daí. Então faz o seguinte, deixa a gente segurar essa indicação do Barroso aqui, vamos segurar essa coisa aqui, que a gente deixa o próximo presidente. Quem ganhar a eleição, ganha tudo, leva o STF também. É lógico, isso vai dar um peso ainda maior para a próxima eleição, mas como eu acho muito pouco provável o Lula ganhar a próxima eleição, me parece uma coisa muito boa. O Barroso só seria substituído no presidente seguinte, no que foi eleito em 2030 e que vai governar até 2034. Então o Barroso e o Fachin saem nesse próximo presidente, né? Então, assim, se por exemplo o Tarcísio entrar na próxima presidência, ele já consegue colocar, nesse cenário otimista que eu estou colocando, seriam 4 ministros indicados pelo Tarcísio, e ele vai ser reeleito, porque o Tarcísio é bom, vai ser reeleito e vai ficar mais 4 anos, vai indicar mais 2, ou seja, vamos terminar isso daí logo no início da próxima década, com 7 juízes, não, 8 juízes da direita e só 3 da esquerda, né? O Zanin, o Dino e quem é o outro que sobrou? Não, o Alexandre de Moraes, é verdade, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. São 4 mais 7 que dá os 11. Exatamente, vão ser 7 da direita e 4 da esquerda. Já está de bom tamanho, já está um STF mais razoável para se fazer as coisas, né? Então, assim, o Lula está querendo dar uma embaixada para o Barroso, ou seja, o Barroso literalmente pediu pinico. Socorro, não aguento mais. Tô vendo que vai dar merda esse troço, quero pedir pinico. A vantagem disso é, se ele está pedindo pinico né, pode ser que outros queiram pedir pinico também, né? Outros também estejam nessa situação. E, de novo, o importante é o Senado não aceitar a nomeação do Lula. Isso poupa um processo de impeachment do STF na próxima legislação. Vamos torcer, acho que tem chance, tá? E, bom, o Lula vai dar uma embaixada para o Barroso vai lá para a Europa, vai se ferrar, mas aí é só até o próximo presidente também, que o próximo presidente resolve esse problema, demite ele e bota alguma outra coisa no lugar. Enfim, vamos ver como é que vai terminar isso daí. Mas eu gostei, eu acho que é positivo isso daqui. Pois é, pessoal, tá aí, né? Se o Barroso sair, o povo brasileiro de bem, de direita, vai agradecer, né? Porque parece que já deu, né? Parece mesmo que depois aí que ele entregar o cargo de presidente ali do STF, pode ser que ele saia. Essa é uma informação muito interessante, porque inclusive no ano que vem, né, o presidente do TSE vai ser ali o André Mendonça e o Cássio Nunes como vice, então pode ser que ele esteja de saída. Tem uma outra informação aqui muito importante sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Hugo Mota. Hugo Mota, de uma semana para cá, vem dando alguns sinais bastante interessantes e parece que ele está mudando a casaca, ele está virando a casaca. E agora ele começa a confrontar ministros do STF. Você vai ver isso aqui agora. Preste atenção, pessoal. Olha que coisa. Pela primeira vez, depois que ele assumiu ali o seu mandato, ele começa a bater de frente. E será que ele vai botar a anistia em pauta e ir contra diretamente os ministros do STF? Vamos ver agora aqui com o Deltan Dallagnol, aquele mesmo ali da Lava Jato. Ele vai trazer para nós aqui. Essa também é uma excelente notícia para a direita, para Jair Bolsonaro e para os conservadores. Confira. O Hugo Mota decidiu responder à afronta do Supremo Tribunal Federal. Ele não aguentou a pressão. De fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é hoje talvez o homem mais pressionado do Brasil. E a pressão da direita sobre ele funcionou. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota não resistiu à pressão dos seus colegas deputados. E, em segundo lugar, como que isso levou Mota a decidir responder ao STF. E aqui eu vou te mostrar qual que vai ser a resposta dele à decisão unânime da primeira turma, que no STF mandou prosseguir a ação do golpe contra Bolsonaro e contra Ramagem. A ação ela até ficou paralisada, mas muito parcialmente, e os deputados consideraram isso um verdadeiro atropelo das suas prerrogativas, porque de fato é um atropelo, certos eles. E eu vou te mostrar no finzinho como que pode surgir disso tudo uma solução real para o que está acontecendo. Bora então direto para o primeiro ponto, começando com a seguinte matéria da Folha de São Paulo, cujo título eu vou ler para você agora. Mota aguarda a posição jurídica da Câmara para definir resposta ao STF no caso Ramagem. Olha, gente, a matéria ela começa dizendo que o Mota está esperando a conclusão de um estudo da consultoria jurídica da Câmara dos Deputados para ir reagir ao STF e que ele deve se posicionar até amanhã, terça-feira. Mas eu vou ler para vocês o trecho mais importante dessa matéria que mostra como que o Mota não conseguiu aguentar a pressão. Olha aí.
Mota tem dito em conversas reservadas querer agir com responsabilidade para evitar um atrito entre poderes, mas ele ressalta que foram mais de 315 votos a favor da medida que paralisa uma ação penal contra o parlamentar. Por isso, ele busca dar uma resposta aos seus pares. Olha, se você achava que o Mota ia ensaboar, ia aguentar a pressão dos deputados, e se isso aqui vê que ele vai dar uma resposta, te deixou animado, deixa o seu like para mais gente também se animar nesse começo de semana e ver como que a pressão funciona e para seguir impressionando. Ou seja, gente, apesar do Mota não querer comprar briga com o Supremo, porque afinal de contas o Mota tem rabo preso com os ministros, em razão das investigações que correm no tribunal envolvendo as emendas parlamentares, como aliás o Alcolumbre, gente, também tem o rabo preso. E aí o Hugo Mota acabou ficando numa sinuca de bico. De um lado, a pressão do Supremo, seu rabo preso. Do outro lado, a pressão dos pares. E ele não aguentou a pressão, porque agora ele tem 315 deputados no pescoço dele, indignados com o Supremo por ter atropelado a Câmara, fora a pressão das redes, que tem cobrado uma reação do Mota. E mais, como eu mostrei num vídeo aqui no canal que viralizou com quase 1 milhão de visualizações nesse domingo, o STF agora arrumou um novo inimigo poderoso depois dessa afronta, que passou a ser aí, então, um aliado de Bolsonaro. E quem que é esse novo aliado do Bolsonaro e novo inimigo do Supremo? O Centrão. O Centrão não gostou nem um pouco de ver o STF pisar na cabeça da Câmara ao afrontar uma decisão soberana dos deputados desse jeito. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela no final e também na descrição para vocês verem depois porque vale a pena. Mas, embora a Folha tenha dito que o Mota ainda aguarda o parecer da consultoria jurídica da Câmara, o jornal O Globo ele foi além e ele revelou para nós que ele já sabe o que ele vai fazer em reação ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler então para vocês o que saiu aqui na coluna da Mela Megali. Olha o título aí. A resposta de Mota ao STF após decisão que mantém o processo contra Ramagem e Bolsonaro. A equipe jurídica que assessora o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado em uma resposta ao STF após a corte manter o processo contra Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. A aliados, Mota destacou que a reação dos deputados à decisão foi muito negativa, pois os parlamentares consideraram a medida uma afronta ao legislativo. O presidente da Câmara disse a congressistas que algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Quem diria, hein? Algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Olha, as duas matérias, elas não falam qual que vai ser essa resposta. O que vai ser esse algo contra a corte? Qual vai ser a resposta jurídica do Mota ao STF? Mas qual será? Olha, tem uma solução paliativa e uma real. Vamos começar com a primeira, que é o que tudo indica que ele vai fazer agora. Tudo está indicando, inclusive pelo que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, já tinha comentado, que o Mota vai recorrer da decisão da primeira turma para que esse caso seja julgado no plenário, pelos 11 ministros do Supremo e não pela primeira turma apenas. E como eu já expliquei para vocês naquele outro vídeo que eu comentei e vou deixar para vocês no final, isso não resolve o problema, é claro, mas ajuda a piorar a situação para o STF publicamente. Ou seja, sair da turma e ir para os 11 ministros não resolve totalmente o problema, porque eles devem decidir de modo desfavorável à Câmara. Mas piora a situação para o STF porque coloca todo o ônus público de decidir contra a decisão soberana da Câmara sobre as costas, sobre os ombros dos 11 ministros do Supremo, onde a gente sabe que tem divergências. Sem falar que um recurso da Câmara dos Deputados não é algo simples assim, que os ministros possam ali desdenhar, descartar sem nenhum desgaste. Não, é um dos poderes da República. E isso constrange os ministros e faz a briga escalar, já que eles não vão querer retroceder no seu posicionamento. Como eu disse, essa é uma solução paliativa, ela não resolve o problema. Só que ela, por outro lado, estica a corda com a Câmara e é aqui que pode a verdadeira solução aparecer. Não vai ser uma solução jurídica, a verdadeira solução, mas sim política. Se o STF escalar uma crise ao ponto de tornar um desrespeito à Câmara insuportável, nem o Mota, nem os deputados vão ter outra alternativa a não ser começar a retaliar o Supremo com as armas que eles têm à disposição, e são várias e são poderosas. CPI de abuso de autoridade, PEC que limita as decisões democráticas que foi aprovado no Senado está na Câmara, PEC de reforma do Judiciário, PEC que vai mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo e por aí vai.
A solução ela vai ter que vir da política, depois que a crise escalar o suficiente, porque o STF é mesmo inganhável. O STF ele é supremo, mas, então, como ele não pode ganhar do Supremo no jurídico, na reação jurídica, eles podem ganhar na política, com as PECs, com as propostas, com as mudanças, com as políticas públicas. Olha, o STF eles decidem como quer e não tem para quem recorrer, mas a Câmara e o Senado podem criar soluções a partir da política que dobrem o Supremo Tribunal Federal. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota ele vai cumprir a promessa que ele fez aos deputados e vai responder ao STF? Você acha que ele vai arriscar escalonamento? Porque ele tem uma série de armas à disposição, como eu mostrei, mas o Supremo também tem as deles. Pois é, pessoal. É claro que esses ministros do STF chega uma hora que eles já estão já de saco cheio com tanta encheção de saco aí do povo brasileiro, né? Por quê? O Barroso foi um que confrontou a população brasileira quando ele falou ali perdeu Mané. E aí depois daquilo ali o povo começou a perseguir ele direto. Chega uma hora que o cara cansa. E eu tenho para mim que ele vai sair sim. E logo após ele, outros como Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, né? Por quê? Como eles fazem parte ali do consórcio comunista em Brasília, né? Consórcio político comunista em Brasília, no sistema, eu não duvido, assim como o Lula arrumou para Dilma, presta atenção, pessoal, o Lula arrumou para Dilma ser presidente ali de honra, né? Presidente federativo do BRICS, né? Aquele bloco econômico internacional, onde ela ganha nada mais, nada menos do que R$200 mil só para ficar ali intermediando as negociações ali entre o BRICS e ajudando, é claro, né, esse consórcio internacional comunista, socialista. E depois que a Dilma perdeu para o Senado em Minas Gerais, a Dilma perdeu para a senadora, aí o Lula foi e arrumou essa vaguinha, esse empreguinho para ela, né, 200 prata, fora as regalias. Vocês não acham que o Barroso também, por ter feito seus excelentes trabalhos para o sistema, não para o judiciário apenas, mas para o sistema, ele também não vai ter aí, né, também uma embaixada em algum país aí? Olha só, pessoal, olha só, o cara tá ali, Supremo Tribunal, já recebe um excelente salário, ele tem um mordomo ali para abrir a porta, para puxar a cadeira, para dirigir o carro, tem tudo. Aí, de repente, o Lula pode arrumar para ele ali na Suíça, na Noruega, né, em Luxemburgo, né, uma embaixada. Aí o cara, aí acabou, pessoal. Aí é final de carreira mesmo, aí pode aposentar. Aí não precisa de mais nada. Receber uns 100, 200 mil para ficar ali na Suíça, na Nova Zelândia, num país de primeiro mundo, um país top, e recebendo às custas do governo brasileiro. Essa é o final de carreira aí que todo, né, brasileiro aí gostaria de ter, né? Às custas do governo, do meu e do seu dinheiro. Barroso de saída. Olha só que bomba, nós não esperávamos isso, mas é porque ano que vem as coisas mudam completamente. Segundo as pesquisas, Bolsonaro pode voltar. Segundo o que está mostrando também, o André Mendonça e o Cássio Nunes vão estar dirigindo o TSE, pode reverter a inegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, muitas coisas, essa anistia, por exemplo, que o Hugo Mota agora está batendo de frente com o STF, a anistia passando, né, na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal também, a anistia sendo aprovada, isso vai beneficiar o Jair Bolsonaro para ele poder voltar no ano que vem. Então, parece que os ministros estão olhando e falando assim, eu acho bom arrumar um cantinho para mim que a partir de 2026 a coisa vai ficar preta, para não falar outra coisa, aqui no Brasil para eles. E aí, pessoal, olha como que o sistema é sujo e corrupto. Eles nunca saem perdendo, né? Se você pegar aí, ó, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, né? Quem mais? Tem vários aí, ó. Se você pegar todos esses aí que participaram aí daquela roubalheira que teve, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, todos eles estão bem agora. Estão bem, estão com dinheiro, estão com burro na sombra e querem voltar à cena do crime ainda. Falam em voltar a partir de 2026. Tudo isso porque eles são amigos de quem está na frente do sistema, pessoal. Na verdade, no Brasil é assim, ó. Não interessa quem você é, interessa quem são seus amigos. Inclusive o Lula, né? O Lula naquela época lá que teve a Lava Jato, e aí o Dallagnol, Deltan Dallagnol, que a gente traz vídeo dele aqui direto, juntamente com o Sérgio Moro ali na Lava Jato, quiseram
colocá-lo ali na cadeia. E uma das coisas era sobre o sítio ali em Atibaia, né? E o sítio em Atibaia tinha ali tinha até os pedalinhos ali que eles andavam no lago, né? Com o nome do neto do Lula e tal. E aí o que o Lula falou? Não é meu, não é meu. É tudo de um amigo meu, né? Tem até uma música, né? Que fala sobre isso, né? Nada meu, nada meu. É tudo de um amigo meu. Então, você não precisa ter muito patrimônio. Você vê que no nome do Lula, se você baixar ali no Banco Central, na Receita Federal, ele não tem muita coisa no nome dele, não. Deve ter 1 milhão, 2 milhões ali, pouca coisa. Se for contar o tanto de dinheiro que esse povo já passou a mão, essa petralhada toda, ele tem muito pouco no nome dele. Mas por quê? O que importa é os amigos que você tem, pessoal. O que importa é os amigos, é os comparsas. Aí acabou, aí fechou a conta, beleza? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva, é muito importante porque o YouTube não entrega os vídeos para todas as pessoas. Ele só entrega para quem está inscrito, para quem dá um like, para quem compartilha esses vídeos, para quem deixa um comentário. Deixa algum comentário, coloca aí de qual cidade você está nos ouvindo, está assistindo o nosso vídeo aqui. Para quê? Para que o YouTube possa te recomendar outros vídeos como esse, tá bom? Qualquer interação que você fizer, desde se inscrever, compartilhar e dar um like, o YouTube já entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te recomendar outros vídeos como esse. Tomara que outros ministros tomem o mesmo rumo do Barroso, né? É o que nós pedimos e desejamos. Vamos ficando por aqui e até a próxima.